convidamos a querida Eulália, que nos trará o resumo do capítulo 2, para que nos conduza, então, no estudo. Boa noite, Eulália. Boa noite, Gisele. Boa noite, querida família. Sueli Calda Schubert, que tanto nos honra ter este nome, ombreando o nosso esforço, que ela nos conduza e inspire a todos. O nosso capítulo começa com o encontro de Oscar e Manuel Filomeno de Miranda na comunidade ou na colônia Redenção, que obviamente está atrelada a uma obra moral de alta envergadura para poder sustentar um trabalho desse porte. Nós vamos perceber que aguardava-se a visita de um espírito de uma outra dimensão, chamado Orion. Isso nos remete ao livro Renúncia, quando no seu capítulo 1, intitulado Sacrifícios do Amor, numa paisagem sombria, numa região indefinível para a linguagem humana, nós vamos ver um grupo de espíritos falidos, equivocados, um lugar que dava a impressão de um país de exílio, destinado a criminosos e condenados. Aqueles espíritos trocavam entre si as ideias de uma nova oportunidade reencarnatória que se aproximava. E como qualquer um de nós, eles tinham medo da falência moral. Foi quando algo diferente envolveu aquele ambiente. E embora fugisse a percepção deles, uma forma luminosa descia do plano constelado, semelhante a uma estrela desprendida do imenso colar dos astros. Os dois amigos que ficaram no final dessa reunião, Menandro e Pólux, e este último, a sós, sente a presença de seu grande amor, Alcione. Então, nós vamos perceber que é muito comum, tanto nos livros de Emmanuel, nos seus romances, como em Manuel Filomeno de Miranda, a presença desses espíritos iluminados, que carregam em si nomes de estrelas, como Orion, como Alcione, como Pólux, para nos simbolizar que esses mundos de maior envergadura não caminham adiante no espaço sem que esses dedicados espíritos se debrucem sobre as agonias da Terra. Aquele lugar que eu procurei descrever de outro livro, dá-nos a dimensão do que se passava nos bastidores desse grande tsunami que se abatera sobre a Terra. E, ao mesmo tempo, nos traz também a dimensão de que não apenas esse espírito Órion, que vinha de uma outra galáxia, de um outro planeta, para contribuir com ensinamentos e, particularmente, falar dessa dedicação amorosa que esses espíritos nos oferecem. Eu pedi a Gisele, enviei um slide para ela, uma imagem, para tocar os nossos corações e nós podermos perceber a grandeza do universo que nos rodeia. Então, nós estamos vendo aí esses sóis gigantescos
como podem perceber, agora não dá para ver, Gisele, quando põe mais para o lado direito, a gente vai ver que o nosso Sol, você vê a ponta da seta, mas na realidade, ele parece não existir ante Antares, Betelgeuse, Sírios. E vejam aí, Pólux, vejam que, conforme eles dizem, que esse espírito Órion vem da constelação de Touro. E toda essa troca de informações ocorre no local onde vai se dar a reunião, uma descrição belíssima, uma conjugação ímpar com a natureza, conforme também é descrito sobre Alcíone, que é outra estrela, um planeta devotado, iluminado, de onde virá Alcíone com muitos espíritos, com milhares de espíritos que tocarão as harmonias da Terra, modificando a arte musical. Então, a breve tempo, veremos essas músicas tormentosas sendo substituídas por outras, como essa que ouvimos, que nos faz recordar o Salmo 51, Senhor, tende misericórdia de mim. E envolto nessa composição maravilhosa, numa adaptação de Mozart, invade as nossas almas, nos tocando para nos sentirmos seguros sob a ação desses luminares espíritos que se desprenderão de suas casas para abordar a Terra, alavancando uma nova era. A cúpula que cobre aquele espaço que abrigaria tranquilamente 2.000 pessoas especialmente convidadas. Esse especialmente nos dá a dimensão de que há necessidade de termos um perfil de trabalhadores sinceros que possam contribuir com os projetos do Cristo, que vindo pelas mãos desses espíritos vem nos incentivar e nos fazer enxergar como é importante a parte de cada um de nós. Esse universo que envolve a nossa pequenina Terra já nos anuncia a era da cooperação incomparável e que naquele instante do tsunami fazia com que uma corrente de luz como estrelas que caíssem do céu viessem orientar os espíritos como Manuel Filomeno de Miranda, como o próprio Oscar, e como nosso Ivon Costa, que logo depois vai elevar uma significativa prece a Jesus, nos fazendo relembrar todas as etapas da Terra em que a intercessão do Cristo se fez presente para alavancar a evolução. Esta constelação de Touro, nós podemos olhar para o céu e identificá-la, porque as mais visíveis estrelas dessa constelação são as que nós conhecemos como as Três Marias, e que se encontram a aproximadamente 430 anos-luz da Terra. Seriam 430 anos viajando a 300.000 quilômetros por segundo para aportarmos na constelação de Touro. Mas Órion viria materializado através
de um tubo, de uma substância que eles não conseguem expressar as nossas limitadas percepções e vocabulário, mas onde dois espíritos, duas mulheres se colocam lado a lado como médiums, porque a mediunidade e o médium não está apenas entre nós os encarnados, mas ela se desdobra em infinitas categorias. E essa sensibilidade, que a qualquer tempo naturalmente se expressará através de nós, num sexto sentido de expressão biológica, será exatamente alavancado pela contribuição desses espíritos. Então, não será a primeira vez que essas participações efetivas se darão. Então, convido vocês para a atenta leitura e reflexão do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, no capítulo 2, Vida Organizada. Há um pequeno trecho onde diz: os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos. Nas regiões siderais surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. E quando, já no final do capítulo, ele se apresenta materializado, obviamente com a doação desse fluido que nós conhecemos na Terra como ectoplasma, e que nós acreditamos até pouco tempo que somente os encarnados tinham, ele, na realidade, se encontra em todas as dimensões, numa composição diferenciada, se adensando em direção à matéria, mas que neste momento seria essa espécie de energia doada pelas médiuns para que Órion se fizesse visível. E quando ele o fez, descreve Manuel Filomeno de Miranda que a sua estatura era um pouco mais alta do que aquela padrão dos habitantes da Terra. Os seus olhos pareciam duas estrelas fulgurantes no céu da face gentil. Seus movimentos corporais eram harmônicos, e quando se condensou plenamente, dirigindo-se ao local onde iria proferir a sua mensagem, ele invadiu, exalando de si todo o auditório, com um perfume suave e doce, típico dessas almas cuja misericórdia, cuja bondade se desprende naturalmente dos seus espíritos e nos faz voltar outra vez à nossa Alcíone, quando, em nome do amor, ela se despede momentaneamente da sua habitação em Sírios, onde ela fazia parte desse projeto que já deve estar desde o meio do século passado em plena elaboração na Terra. Eles agora, adentrando a adolescência ou a juventude a breve tempo, conseguirão contribuir para que este grande tsunami moral que invade todo o planeta e que faz com que nós nos sintamos exatamente como esses espíritos
que estão situados na narrativa do capítulo 1 do livro Renúncia, e que nós propositalmente trouxemos para que se afaste de nós a hipótese de que tudo é uma criação da mente, sem de fato existir. Porque para bebermos o aprendizado de Manuel Filomeno de Miranda, nós temos que nos embasar na codificação, na literatura extremamente confiável de Chico Xavier, de Emmanuel, como no A Caminho da Luz, que vai nos dizer todas as vezes em que esses espíritos luminares trouxeram a sua contribuição. E, para preparar a sua fala, é um espírito ímpar, o nosso Ivon Costa, que talvez poucos saibam a significação da sua passagem sobre a Terra. Em apenas 35 anos em que ele aqui permaneceu, nascendo em São Manuel, hoje Eugenópolis, em Minas Gerais, e desencarnando em Porto Alegre, no dia 9 de janeiro de 1934. Ele foi um dos mais notáveis conferencistas espíritas do Brasil. E ao lermos a sua oração, que não é apenas uma súplica, mas um resumo ímpar da história da humanidade e de todas as intercessões misericordiosas de Jesus, que posteriormente nossos queridos irmãos Ângela e Marcelo trarão com primazia. Ele era alguém que possuía um magnetismo contagiante, uma voz privilegiada, que arrebatava todos os auditórios por onde passava, diplomado em medicina, era poliglota, falando perfeitamente o francês, o inglês, o alemão e o espanhol. Residindo na Alemanha por 2 anos, ele trouxe uma sólida bagagem intelectual, uma mediunidade primorosa, que ao fim de cada apresentação luminosa do Evangelho do Cristo e dos conceitos do Espiritismo, ele fazia questão de permanecer no ambiente para esclarecer todos os argumentos que utilizara na conferência. Ivon Costa voltou definitivamente ao Brasil em 1932 e pode-se afirmar que ele foi o espírita que mais havia excursionado no propósito de propagar os ideais reencarnacionistas. Creio eu que hoje, vencido pelo grande tribuno que é Divaldo Pereira Franco. Ouçamos com os nossos irmãos a explanação da maravilhosa e ímpar oração que ele fará. Mas já guardemos no próprio coração o nosso pedido a Jesus. Misericórdia, Senhor, sobre todos nós, para que saibamos honrar a contribuição de espíritos como o nosso Orion e outros que na sequência do livro nos serão desvelados, para que possamos confiar e servir sem titubear a materialização da obra do Cristo neste ímpar momento da transição planetária. Muita gratidão a todos. Muitíssimo obrigada, Eulália. Muito obrigada mesmo. Nós agora convidamos a Ângela para fazer as primeiras considerações a respeito do capítulo. Boa noite, Ângela. Boa noite, Gi. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. É uma alegria nós nos reunirmos em mais essa noite de estudo.
tão bom ouvir a Eulália nos conduzindo com a sua doce voz por esse resumo. E agora nós temos a incumbência de propormos algumas reflexões, alguns aprofundamentos sobre esse capítulo. E nós elegemos como uma forma de aprofundar um pouco mais essas belíssimas reflexões que foram trazidas pela Eulália, mas procurando dar um enfoque especificamente sobre a prece que Ivone Costa faz. Então, nós vamos compartilhar com os amigos uma tela para que nós possamos conduzir o nosso raciocínio de uma forma mais sequenciada. Então, estão vendo a tela, Gi? Sim, se você quiser colocar no tela cheia, daí fica melhor. Tá, ok. Sabe como, né? Aqui, né? Isso. Ok. Tá ótimo. Então, aqui nós vemos um pouco do que a Eulália já nos falou sobre Ivone Costa. É ele que viveu na sua encarnação última apenas 35 anos, mas pôde deixar essas marcas importantíssimas, esse trabalho vigoroso para a nossa doutrina. Então, aqui, relembrando que ele é comparado aí aos tribunos Viana de Carvalho e Divaldo, como disse Eulália, possivelmente sendo hoje superado, né, pelo nosso querido Divaldo, no seu trabalho missionário. Mas nós vemos, e aí nós pensamos muito interessante abordarmos um pouco essa prece de Ivone Costa, porque ele inicia justamente nos conduzindo os pensamentos sobre as culturas e civilizações antigas. Então, quando nós vemos Ivone Costa nos levar lá para a Suméria, quando ele dizia que nós lá já, enquanto sumérios, nos demos conta de tudo ou do alto significado da existência terrestre. Então, ele vai começando o seu raciocínio, nos conduzindo para aproximadamente 5.000, em torno de 5.000 a 3.000 anos antes da vinda do Mestre. E ele vai aportando o seu raciocínio de uma forma tal em que ele vai mostrar sempre essa postura humana que nós, enquanto espíritos iniciantes no nosso processo evolutivo, na nossa caminhada rumo ao progresso, nós fomos fazendo escolhas que muitas vezes carregavam a nossa vida de sofrimento como produto da lei de causa e efeito. Então, ele vai nos dizendo que à medida que nós fomos avançando, nós buscando a interação, aqui ele vai nos falar sobre a Suméria, que nós estávamos lá colocados e tínhamos sempre a sede pelo domínio. E nós vemos que a grande história da humanidade sempre se deu pela luta, pela expansão territorial. Então, nós buscávamos as mais diversas formas de domínio. E para isso, diz ele que nós fomos fazendo uma sementeira de sangue, de orfandade, de viuvez, de ódio. E a colheita, naturalmente, foram as dores acerbas ao longo do tempo. E mais adiante, como a Eulália também nos falou da importância de nós fundamentarmos o nosso raciocínio em cima dessas obras, como esta de Emmanuel, que nos fala exatamente sobre a história da evolução humana, a história da civilização. Diz Emmanuel, num certo trecho da sua obra, que marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios da fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do infeliz orgulho. Então, ele vai dizer que essa marca ao longo do processo de civilização humana fez com que nós buscássemos cada vez mais nos aproximar, contrariamente ao que é o nosso objetivo evolutivo, do egoísmo, do orgulho e da vaidade. E nesse processo, então, quando Ivone Costa vai tecendo as suas considerações, ele vai sempre falando que ao lado da misericórdia divina, ao lado do Mestre, que nos enviava
os seus missionários, aqueles que tinham a função de alertar, de trazer ao mundo o convite para o despertar da consciência, a busca pelas verdades soberanas, ele vai nos apontar aqui, lembrando que em Atenas se encontravam lá os dias de Anaxágoras, que viveu entre 500 e 428 a.C. Depois ele cita Sócrates, também, que viveu por volta de 469 a.C. E aí nós lembramos também de Platão, aquele que foi o discípulo, né, de Sócrates, e que nós vemos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai na introdução da obra, ele vai citar lá no item 4 um resumo da teoria, da doutrina de Sócrates e Platão, nos falando que exatamente são os precursores do Espiritismo. E aí nós vemos, então, mais adiante, ele vai trazer a ideia, Ivon Costa vai nos falar que chega o momento da vinda do Mestre. E diz ele, e contigo após ouvir-te as lições de incomparável beleza, abandonamos a fidelidade e convertemos a tua doutrina em poder de mentira, luxúria, hipocrisia e desventura. Então aqui nós vemos que, à medida em que Ivon Costa vai delineando essa caminhada humana, essa trajetória humana, ele vai nos lembrando sobre quais foram as escolhas que nós viemos fazendo quando toda essa misericórdia divina nos chegava, quando todos esses espíritos abnegados, esses espíritos já com um desenvolvimento moral muito superior, vinham nos trazer o convite para nos aproximarmos das leis divinas, sempre a nossa escolha acabava sendo, ou em grande parte das vezes, ligados à fuga da verdade. Então, buscando o poder da mentira, nos desconectando do propósito maior da consciência, da elevação da consciência humana, buscando utilizar a inteligência de uma forma a descaracterizar a nossa realidade humana. E aí nós fomos criando, então, a desventura. E diz Emmanuel também no livro A Caminho da Luz, que temos de colocar a figura luminosa daquele que é a luz do mundo, e cuja vinda à Terra se verificaria para trazer a palma da concórdia e da fraternidade. Então, se nós observarmos todas as grandes batalhas, todas as guerras sangrentas, todas as buscas humanas pelo domínio, pelo poder, nós vemos que isso é o que corrompe e compromete o objetivo maior que nós temos, que é caminharmos para essa concórdia, para a fraternidade. Porque se o nosso objetivo enquanto espíritos criados por Deus, com o propósito de avançarmos na senda evolutiva, é nos aproximarmos da lei de amor, vivenciarmos a lei de amor, toda vez que nós nos distanciamos dela através dos nossos equívocos, das nossas buscas ilusórias, necessariamente nós vamos ter que experimentar a dor como esse convite para retornarmos ao caminho. E segue, então, Emmanuel dizendo, 2000 anos em que os homens se estraçalham em seu nome, inventando bandeiras de separatividade e destruição, incendiaram e trucidaram, em nome dos seus ensinos de perdão e de amor, massacrando esperanças em todos os corações. Então vejamos aqui a incoerência que nos caracteriza, né? Utilizando a mensagem todo amor, esse convite do perdão, porque todos nós sabemos que equivocados que somos, precisamos dessa postura de perdão uns para com os outros, mas nós vamos, contrariamente a isso, utilizando essa expressão, mas nós vamos utilizando essas bandeiras que nos separam, buscando essa expressão que Emmanuel usa, né, bastante forte, mas em que os homens se dilaceraram em nome do Cristo. E quantos são os espíritos que, como nós vimos na obra anterior, que vem marcado por essa grande mágoa, porque muitos somos aqueles que, em nome do Cristo, ferimos, massacramos, vilipendiamos, e aí nós criamos essas marcas tão dolorosas. E aí, então, quando Ivon Costa vai referir-se, morremos e renascemos vezes sem conto, despertando realmente para a vida em abundância,
quando as calamidades do espiritismo nos arrancaram da densa treva interior, da ignorância, do abismo, da loucura egotista. Então aqui ele vai nos falar desse processo da caminhada, desde aqueles períodos iniciais das culturas e civilizações antigas, passando pela vinda do Mestre, até o momento em que nós fomos despertados perante essa abundância de ensinamentos e claridades que a doutrina nos traz. E aí ele nos diz, com a proposta novamente de nos retirar da ignorância, ou seja, do desconhecimento das leis, e do abismo da loucura egotista, ou seja, dos vícios maiores do egoísmo e do orgulho. E aqui, então, diz ele que as grandes ideias jamais irromperam de súbito. Isso é interessante que nós possamos perceber nessa prece que Ivon Costa faz, porque as ideias foram sendo semeadas gradualmente. Então, nós vimos sempre esses luminares, como adiante também ele cita que na Índia antiga, aqueles que vinham despertar as ideias da virtude, a busca pelos valores nobres, pela moral. Então ele diz que as que se assentam sobre a verdade, as ideias, sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. E assim nós vimos. Então, quando Kardec utiliza em O Evangelho segundo o Espiritismo essa ideia, buscando lá na filosofia as ideias de Sócrates e Platão, nós vemos que ele faz exatamente essa busca desses precursores. Então, o tal que se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. E aqui nós gostaríamos de trazer um ponto que Kardec trabalha, exatamente o primeiro que ele vai citar lá no item 4, quando ele vai buscar a ideia platônica, né, buscar alguns conceitos de Sócrates e Platão, que tem uma profunda sintonia com o ensino do Cristo e, em última análise, com o ensino da doutrina espírita. Aí diz ele lá que Platão refere que o homem é uma alma encarnada, que antes da sua encarnação existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se então deles, encarnado, e recordando do seu passado, é mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar a ele. Aqui ele vai falar dessa ideia platônica. Então essa imagem que está aqui dessa árvore aparentemente invertida, então com as suas raízes para o alto, é um simbolismo utilizado por muitos filósofos, que particularmente nós achamos bastante ilustrativa, e que mostra o quanto essa ideia, as ideias, ou melhor, a definição da concepção de Platão acerca do mundo das ideias, falando que tudo existe antes no mundo das ideias. O que vale dizer? Que existe um universo que é manifestado, como ele coloca, como nessa imagem nós vemos, essa árvore, ou seja, essa expressão das folhas, dos galhos que se dá, se coloca como já existindo essa proposta da existência. Então, um universo que se chama manifestado. Esse universo manifestado tem as suas raízes primordiais, como ele coloca aqui esse exemplo, nas alturas, ou seja, nas ideias elevadas. Por isso que, quando nós pensamos a vivência do espírito reencarnado, imaginemos que a concepção materialista, distante dessa ideia, faz com que as escolhas humanas sejam completamente distanciadas do objetivo maior, porque nós não temos um sentido existencial mais elevado. Então, aqui é trabalhado esses conceitos que dentro daquela definição de bem, de belo e de verdadeiro. E aqui nós poderíamos entender como bem, nessa ideia de uma pirâmide, imaginemos que lá no ápice da pirâmide existe a ideia da busca pelo bem. Esse é o sentido existencial, o bem como isso que nos eleva para a unidade. Então, o bem como aquilo que une aquilo para o que nós somos criados. O belo como aquilo que eleva, ou seja, que nos direciona para o bem, e o verdadeiro, aquilo que ordena. Então, se nós pensarmos aqui, quando pensamos lá nos reinos, se nós vemos uma pedra, por exemplo, uma pedra tem como característica a sua resistência, é para isso esse mineral, essa resistência é própria dela. As plantas têm a sua função,
e o humano igualmente. Então, o verdadeiro é aquilo que desempenha o papel para o que nós somos criados. E aí nós pensamos, quando Kardec vai citar em O Evangelho uma parte do céu e inferno, dizendo, equivale isso a dizer que o materialismo, como proclamado depois da morte, nada, anula toda a responsabilidade material, moral ulterior. Então, quando ele diz a respeito do materialismo, que sem essa ideia de uma concepção de um mundo essencial, de um mundo das ideias, como Platão também reafirmava, ele vê que o homem se desprende daquilo que é virtuoso e ele não caminha para a unidade. Então, como é que ele vai esperar despertar nas próximas existências? E nós sabemos que quando nós fugimos desse objetivo, nós carregamos as consequências disso. E aí, então, fica claramente estabelecido a ideia do bem como busca essencial da vida, como sentido maior da existência. Então, nós podemos dizer que lá na caminhada inicial da civilização, nós guerreávamos, duelávamos por território. Hoje, as nossas disputas continuam existindo, talvez em processos diferenciados, mas elas ainda são disputas em que nós não nos vemos ainda como irmãos. E isso faz com que se gere esse relativismo moral que nós vivenciamos, dificultando o nosso discernimento. Então, nessa prece que Ivon Costa faz, nós percebemos de forma muito profunda esse convite a refletirmos sobre essa filosofia profunda que o Espiritismo, de forma tão primordial, tão soberana, nos traz. Então, esses eram os convites que nós gostaríamos de trazer para a reflexão, e agora nós devolvemos a palavra para a nossa querida Gi. Excelente, Ângela. Você só consegue parar de compartilhar para nós ali? Senão eu não consigo abrir. Isso, obrigada. Muito obrigada. Então, agora a palavra está com o nosso querido Marcelo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos. Eu fiquei absolutamente extasiado e boquiaberto com o resumo de Eulália e esta explanação que a nossa Ângela trouxe. Por mim, era para ficar aqui escutando as duas meninas, porque foi realmente muito instrutivo, de uma lógica e de um sequenciamento excepcional. Parabéns, de verdade. A parte que nos cabe de trazer algum aprofundamento a respeito do capítulo 2, eu separei alguns trechinhos e fiquei muito feliz que Eulália já esmiuçou bastante a respeito das questões cósmicas, e a nossa querida Ângela aprofundou-se nesta prece belíssima de Ivon Costa. O que eu gostaria de trazer para que a gente possa refletir a respeito de algumas considerações, é de que existe uma grande fraternidade universal. Veja que este espírito, Orion, estava sendo convidado para participar deste processo de melhoramento do nosso planeta, mostrando que há uma inter-relação cósmica, onde o amor não escolhe as áreas para serem atendidas. Há uma proposta de todo o universo, a casa do nosso Pai, constituir-se na grande fraternidade universal. Interessante que as duas trouxeram o livro A Caminho da Luz. E eu me lembro, e repito várias vezes nas minhas palestras, o povo fala, meu Deus, mas é que a gente já repete tantas vezes que aquilo parece um automático. O capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, que nos fala da gênese planetária, e aí Emmanuel vai trazer um aperitivo do nosso sistema solar, quando ele fala da comunidade dos espíritos puros. E Emmanuel fala que nestas tradições do mundo espiritual, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema planetário, existe uma comunidade de espíritos puros e escolhidos pelo Senhor Supremo do Universo.
Quem é Senhor Supremo do Universo? É Papai, Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Isso mostra, quando a gente volta para o início do capítulo 2, que estas entidades queridas, que vêm daqui para ali e vão identificando as áreas de necessidade, como a nossa Eulália trouxe o livro Renúncia, aquele espírito belíssimo Alcione, e aí a gente está agora trazendo Orion, e aí a gente percebendo nesta comunidade de espíritos puros que estão ali coordenando o nosso sistema planetário. Mas existem outros coordenando a nossa galáxia, outras galáxias, as infinitas galáxias que se espalham por aí, porque o amor é a essência de todo o universo. E aí, se nós visitarmos o capítulo 18 da Gênese, quando fala que os tempos são chegados, nos trazendo a geração nova que está vindo aí, falando que quando há um determinado momento, uma grande emigração de espíritos nobres, bondosos, como nós vemos ali no Orion, vão neste intercâmbio interplanetário, dentro da nossa galáxia, entre as diversas galáxias, entre as diversas nebulosas, para que o bem possa ser exemplificado e, desta forma, nos contagiar a sermos diferentes. Tudo isso nós talvez pudéssemos extrair destes primeiros pontinhos, dessas primeiras linhas deste capítulo. E aí a gente vai visitando mais uma vez na Gênese, quando Kardec nos traz ali no item 28, que a época atual, isso ele trouxe lá atrás, 1868. E quando nós imaginamos uma época atual, nós imaginamos uma data específica, mas é um processo, um período que toma alguns anos, algumas décadas, porque para o espírito imortal, o que é um século, 2 séculos? Um segundo. E aí Kardec fala que a época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Eu vi a pirâmide que a nossa querida Ângela falou, e ali no vértice superior da pirâmide, apontando para o belo, para que nós, nesta proposta de nos conquistarmos, porque a gente quer conquistar o mundo, quando a gente se conquista, a gente se encontra com Deus. A gente se alinha neste eixo ego e self, e a gente passa a perceber que há um grande objetivo, nobre para cada um de nós. Não vou nem falar da constelação de Touro, porque a nossa querida Eulália trouxe as imagens dessas estrelas gigantescas comparadas com o nosso Sol tão raquítico, pequenininho, mas mostrando a grandeza do nosso universo, a beleza. E aí nós vamos percebendo, naquela música que foi tocada, Miserere, que foi ali composta pelo Gregório Alegre, este padre católico do século XVII, ele inspirado no Salmo 51, que nos fala, o Salmo 51 é do Velho Testamento, do livro dos Salmos, naqueles 39 livros que compõem o Velho Testamento. E um dos livros é o livro dos Salmos. E aí nós vamos vendo nesta proposta que Gregório Alegre, citada por Manuel Filomeno de Miranda, este padre católico, nos traz as informações neste movimento de súplica que a criatura cientificada, ainda da sua pequenez, ainda da sua limitação, pede misericórdia ao Todo-Criador. Lógico que o Todo-Criador sempre é misericórdia infinita, mas neste movimento que fazemos, mostra uma predisposição, já com muita humildade, de nos rendermos
ao amor. A paz. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica meu pecado. Está ali no Salmo 51. Vocês vão fazer um Google mais tarde e vão perceber essas coisas todas. E eles vão falando porque eu conheço as minhas transgressões, como se a criatura estivesse mergulhando para dentro de si mesmo e identificando ainda as áreas que precisam ser trabalhadas. Conhece-te a ti mesmo. Ângela falou de Sócrates. E aí nós vamos remontar a Santo Agostinho, quando responde a uma pergunta de Allan Kardec, 919, qual o meio prático para que a gente possa se melhorar e resistir a estes arrastes ainda que nos caracterizam? Conhece-te a ti mesmo. E aí, voltando ao Salmo 51, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, mostrando que há uma luta ainda entre a criatura do passado e a criatura que quero ser. E aí o Salmo vai, eu não vou dissertar ele todo, porque memorizei algumas coisas para esse momento que estamos aqui juntos, e a música toca. Essa música que a nossa querida Gisele trouxe antecipando os nossos momentos de harmonização. A gente percebe a beleza. Gisele vai botar até a música. Olha aí. Bota só um pouquinho, Gisele. Se você quiser, Marcelo, coloca bem baixinho enquanto você for falando, como você preferir. Bota bem baixinho. Bota bem baixinho. Tá bom assim? Tá ótimo. E esta música que foi composta por Gregório em latim, no latim vulgar, a Vulgata, vai trazendo estas situações de entrega à criatura. E aí a gente pode se remeter ao capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, o Código Penal da Vida Futura, nos falando, neste Código Penal da Vida Futura, as questões relacionadas ao arrependimento, como sendo o primeiro passo para a regeneração da criatura. Mas o arrependimento em si não é suficiente. São necessárias a expiação, são necessárias a reparação. E nós vamos percebendo a beleza desta música que aconteceu ao mesmo tempo que a materialização daquele espírito ocorria por causa da doação fluídica que a nossa Eulália trouxe, que o nosso Manuel Filomeno de Miranda trouxe, fornecendo os elementos, os fluidos necessários para que aquele espírito pudesse se materializar e compor a mesa diretora dos trabalhos, informando as notícias importantes para que este intercâmbio que ocorre entre os planos de todo o universo, no objetivo de alçar o nosso planeta na direção da luz. Ivon Costa, como a nossa querida Eulália nos traz, esse espírito especial, este espírito de escola, que está aí no mundo espiritual, depois de ter percorrido os anos aqui na Terra, no trabalho de divulgação da doutrina espírita, nos trazendo este resumo da experiência humana aqui na Terra, nas situações mais complexas, e ganhando talvez a lucidez de agora se entregar a Jesus, se entregar ao amor. Eu estava vendo aqui, antes de nós começarmos, um general chamado George Smith Patton. Ele é um general que foi da Segunda Guerra Mundial. E ele tem um momento diante de um campo de batalha onde recorda-se de uma das suas encarnações. É interessante porque até Hollywood fez um filme, ele era reencarnacionista. E num determinado momento ele fala, eu estive aqui.
E o outro general que estava ali do lado dele fala: como assim? Eu estive aqui. Os cartagineses vieram, as mulheres se despiram, o sangue, as batalhas ocorreram. Quanto sangue ocorreu? Quanto sangue correu? E aquilo ficou célebre. Quem quiser olhar, basta ir nos Netflix da vida, bota Patton, P-A-T-T-O-N. E ele traz uma experiência. É um filme de guerra, logicamente, mas só aquela cena vale. E ele compõe um poema que está escrito em inglês, Through the Glass Darkly, que significa através de um vidro escurecido, falando da sua trajetória. Muitas vidas, muitas batalhas, mas sempre eu. Sempre eu. Talvez tenha sido eu que tenha negado Cristo. É bela a poesia. E as pessoas faziam um pouco de chacota dele, porque ele é um general, ali arraigado nas situações do generalato, das situações muito mais herméticas, porque a disciplina militar assim exigia, mas tinha a noção de quantas guerras ele lutou, até quando, até onde nós precisaremos, talvez, envergar estas posturas beligerantes. No ano de 1990, uma excursão, uma expedição, perdão, melhor dizendo, foi lançada pela NASA. E essa expedição chamava-se Voyager 1. Voyager 1. Ali foi enviada uma nave espacial para algumas fotografias que foram tiradas do nosso sistema solar. E aquelas fotografias e aquela equipe conduzida por um astrônomo que não era religioso, ele era agnóstico, Carl Sagan, vai tirando as fotografias e, num determinado momento, quando a nave já prestes a se afastar do sistema solar a 40 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica significa a distância entre o planeta Terra e o Sol. Essa nave, já a 40 vezes a distância que nos separa do Sol. E o comando é dado para que algumas fotografias fossem tiradas do planeta Terra. Ali ela estava, num pontinho, sobrevoando ali, como se fosse apoiada num raio de sol, num efeito de refração. E Carl Sagan ali, que não era religioso, nos traz algumas considerações que estão contidas no livro No Pálido Ponto Azul. Ele fala: aqui está o nosso lar, nesta foto que foi tirada. Aqui estamos nós. Nele, todas as pessoas que você amou. Veja que é uma visão ainda bem materialista. E ele já desencarnou. Tenho certeza que agora a sua visão ampliou-se muito. Mas ele fala, mesmo nesta visão materialista, agnóstica, falando daquele pequeno pontinho, nele, todos que amamos estão aqui, passaram por aqui. Todos que conhecemos, todos que vocês já ouviram falar, todo ser humano que viveu na Terra. Quantas alegrias, quantos sofrimentos, quantas religiões, quantas ideologias, quantas doutrinas econômicas materialistas. Cada caçador, cada saqueador, cada herói, cada covarde, cada criador, cada distribuidor de benesses, cada civilização que ergueu-se, cada civilização que caiu, cada rei, cada plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe, cada pai, cada criança esperançosa, todos eles aqui passaram por este ponto. Cada político corrupto, cada superstar, cada supremo, líder supremo, cada ditador, cada santo. E ele vai discorrendo todas as situações que a história do mundo e que Ivon Costa, na sua prece, descreve. E num determinado momento, nas suas considerações, ali na NASA, em 1990,
ele fala, vamos pensar em quantos rios de sangue a humanidade tem derramado, quantos imperadores. Será que esta glória temporária, estes triunfos de momento, resolvem a situação da transcendência? Será que esta nossa atitude, até quando iremos suportar tantas situações que nos convidam ainda à beligerância? Eu estou trazendo estas questões porque nestas considerações materialistas, agnósticas, de um astrônomo que desencarnou ainda com os mesmos pensamentos, nos remetemos à oração de Ivone Costa, que nos traz uma síntese do comportamento humano para que a gente possa perceber que é hora de mudar, que é hora de nos rendermos ao amor. É hora de nos apaixonarmos por Jesus, porque Ele nunca deixou de nos amar. Cabe a cada um de nós se entregar a esta proposta. Por isso, nosso Pai Celestial nunca nos desiste, nunca desiste de nós e vai enviar sempre a ajuda, os amigos mais elucidados, mais moralizados, mais capacitados, como Orion e tantos outros anônimos que já estão aí infiltrados para o bem. Estou desconfiado que o nosso Laudes é um Orion, que tem quase 2 metros de altura. Quem sabe não é ele também, ele está ali incógnito. Quem não conhece o Laudes, ele tem quase 2 metros de altura. E essas são as minhas brincadeiras, porque ele é um irmão muito querido. E aí fica o convite para a gente se modificar, para a gente fazer a diferença, relermos esse capítulo, mas principalmente relermos a prece de Ivone Costa e nos identificarmos naqueles que estão no final da oração ou aqueles que estão no começo. Onde você está? Eu estou tentando me identificar. Se já estou numa posição modificada ou se estou ali naqueles cartagineses, naqueles sumerianos, naquelas situações todas tão belas nos slides que a nossa Ângela trouxe. Muito obrigado pela oportunidade. Estas eram as nossas considerações. E desculpe a brincadeira, Laudes, mas eu estou desconfiado que você é de Orion. Ah, Marcelo, que maravilha te ouvir. E você sabe que eu falei a mesma coisa para ele em tom de brincadeira, né? Falei, eu acho que você veio de lá. Já aproveitando, né? A única semelhança é que eu sou de Touro, viu? Tem ali, né? Por enquanto, né, Marcelo? Por enquanto. Muito obrigada, Marcelo. Eu vou me servir aqui dos comentários no chat para tentar expressar também o meu sentimento com relação ao que a Eulália, a Ângela e o Marcelo trouxeram até agora. Daqui a pouco o Laudes e a Vânia também vão dar continuidade, mas eu sinto também hoje como um verdadeiro banquete espiritual, sem palavras para descrever o encontro. Gratidão pelos belos momentos tão profundos. Então, agora nós convidamos a Vânia para responder a seguinte pergunta. Na página 26, MPM fala sobre Órion, que viria da constelação de Touro, a fim de apresentar projetos sobre reencarnação em massa. Seria Órion a constelação que aparece no Antigo Testamento? Estes espíritos que estão reencarnando em massa desde a metade do século passado, seriam o que chamamos índigo e cristal? Boa noite, Vânia. Se está falando, não estamos ouvindo, que está com o microfone fechado. Olha, acho que ela caiu. Pronto. Ah, tá aí. Pronto, apareceu. Está ouvindo eu agora? Sim, sim. Você está como Gisele Laudelino, por isso que eu não te achei. Eu mudei, tem que mudar. Então, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Vamos aproveitar essa noite maravilhosa, né, para responder as perguntas da nossa querida irmã.
A primeira pergunta que ela faz é a seguinte: seria Órion a constelação que aparece no Antigo Testamento? Sim, amiga. Órion é citado no Antigo Testamento, assim como as Pleiades. As Pleiades são conhecidas desde os tempos mais remotos por culturas de todo o mundo, incluindo os aborígenes, os australianos, os persas, os chineses, os maias, os astecas, e as primeiras referências às Pleiades são encontradas nos livros Ilíada, 750 anos antes de Cristo, e Odisseia, 720 anos antes de Cristo, ambos de Homero. Porém, por coincidência, como nós vimos com os nossos queridos comentadores, Órion é também o nome do benfeitor, esse visitante especial. E, como já vimos, Órion é também o nome de uma importante constelação vizinha da constelação de Touro, de onde esse ilustre visitante veio, né? Ele veio da constelação de Touro. Vamos apreciar, então, alguns slides para que tenhamos uma pequena noção sobre a constelação de Touro. Gisele, você pode colocar, embora a Eulália já tenha trazido, mas vamos mais uma vez, porque vai ficar bem gravadinho, né? Gisele, tem como você deixar só o slide sem mim? Ou não? Daí fica maior. Aí é você que tem que se fechar aí no seu computador, na janelinha. Apertar lá no ocultar miniatura de vídeo. Tem em cima de você ali, tem quatro quadradinhos. Você clica no primeiro para deixar baixo. Igual quando você vai minimizar uma tela do computador da internet. Vou deixar, viu, Gisele? Melhor. Depois te ensino. Tá. Então, meus queridos, olha só. Aqui está, né, um touro, estão vendo? E aqui está um caçador, né? Esse touro é a constelação de Touro. Aqui, logicamente, na imaginação de quem deu-lhe o nome de Touro. E o que está mais abaixo é a constelação de Órion, também conhecida como o Caçador. Vamos ver, então, as estrelas que estão dentro dessas, algumas só, né? Dessas duas constelações. Passa lá, Gisele. Aqui está a constelação de Touro, de onde esse grande amigo visitante chamado Órion veio. E ele veio de uma das Pleiades. Aqui estão as Pleiades, olha só. Aqui, ó, são várias estrelas, tem estrelas bem iluminadas, mas aqui estão as Pleiades. Vamos passando rapidamente para a gente poder, então, ver. Aqui é uma foto, né, de um telescópio, por isso ela está escura assim, mas é para a gente ver as estrelas da constelação do Touro, né? Essa constelação é notável por possuir dois aglomerados de estrelas, as Ilíades, que está aqui, e as Pleiades, né? E entre elas nós temos, então, essa Aldebaran. Então, aqui das Pleiades, que nós vamos ver, que tem 7 estrelas, chamadas também de 7 irmãs, tem mais, mas as mais luminosas são 7, nós vamos encontrar no Antigo Testamento também como 7 irmãs, né? Então, é daqui, ó, desse pontinho, que veio esse nosso ilustre visitante. Passa mais uma, Gi. Aqui estão elas, né? Em uma foto de telescópio aumentada, né? Então, aqui nós vemos que as Pleiades são um grupo de estrelas na constelação de Touro. Elas são visíveis a olho nu nos 2 hemisférios, quer dizer, todo mundo pode vê-las. E aqui está a belezura de Alcíone,
de onde esses espíritos estão vindo para a Terra, para melhorar intelectual e moralmente nosso planeta. Então, entre a estrela Alcíone, nós temos essas outras que já foram citadas, né, as 7 irmãs, que são também grandes estrelas, mas podemos notar que a estrela Alcíone, às vezes escreve com Y, às vezes com I, né? Encontramos, e ela é de 1.400 vezes maior que o Sol, a sua iluminação, 1.400 vezes maior do que o Sol, né? Então, passamos para outra, Gisele. Aqui está, então, novamente, aquele slide, porque falamos sobre a constelação de Touro, e agora nós vamos falar sobre a constelação de Órion, que é vizinha, viu, gente? Vizinha. Ali onde nós vamos encontrar, como bem a Eulália falou, também as 3 Marias, né? Passa lá, Gisele. Olha, gente, que maravilha. Esta é a nebulosa de Órion. Quando a gente olha para o céu, a gente vê isso aqui. A gente vê esta nebulosa. E desde que eu era criança, minha mãe falava, olha as 3 Marias. Eu acho que todo mundo já viu, né? Elas estão alinhadinhas assim, ó, uma do ladinho da outra. E aí, no entorno delas, temos estrelas brilhantes, magníficas. Passa lá, Gisele. Então, aqui está aumentado, a gente vê que ao fundo tem milhares de estrelas desse nosso universo criado pelo Pai misericordioso. Olha quanto lugar a gente tem para reencarnar ainda, viu, minha gente? Então, aqui está a constelação de Órion, né? Que também é conhecida como o Caçador, que é uma constelação do Equador Celeste, e é conhecida também em todo o mundo, por incluir estrelas brilhantes e visíveis em ambos os hemisférios, né? Então, aí vai citar o nome de todas elas, mas daí não importa para nós nesse momento. Fica aí registrado as 3 Marias. Todo mundo pode procurar no céu quando tiver sem nuvem. Próxima e última, Gisele. Aqui estão elas, então, né? As estrelas tiradas por um telescópio, essa foto, e aqui estão as 3 Marias e as 4 grandes estrelas que compõem. Pronto, Gisele, podemos tirar, então, e retornarmos. Apreciamos, então, aí já deu para ver sobre Órion, né? E a outra pergunta da nossa querida irmã é a seguinte: esses espíritos que estão reencarnando em massa, desde a metade do século passado, seriam o que chamamos índigo e cristal? Bom, embora o livro não traga essa informação específica, nós acreditamos que sim, particularmente eu. Por quê? Porque no livro A Nova Geração, a visão espírita sobre crianças índigo e cristal, de Divaldo Franco, esse livro, e da neurocientista Vanessa Anceloni, também tem a colaboração da tradução da nossa querida Jussara, de Nova York, nós vamos encontrar informações importantes neste livro. Escreve Vanessa Anceloni, abre aspas, que um grande número de astrônomos conceituados constataram que o nosso sistema solar é escravo, entre aspas, da atração gravitacional de Alcíone, uma estrela de terceira grandeza que se encontra a aproximadamente 440 anos-luz da Terra. Então, nós estamos ligados ali, nós estamos atraídos sempre por essa estrela Alcíone. Parece que nós temos uma ligação espiritual, sentimental, por isso eles estão vindo de lá. E o Divaldo conta que por volta de 1972, no livro mencionado, tá, gente? 1987,
o sistema solar está penetrando no cinturão de fótons de Alcione. E uma nova revolução vem se operando na Terra. Revolução boa, quando uma onda de espíritos dessa dimensão vem promover mudanças sutis na forma orgânica, como no passado, facilitando agora o processo de evolução intelecto-moral, para que se alcance níveis muito mais elevados. Continuando no livro, ele diz: asseveram os espíritos nobres que essa nova geração é que vai desenvolver o lado direito do nosso cérebro, o lado intuitivo, mediúnico, a área das percepções psíquicas. Essa geração que está se formando vem sendo chamada de geração de crianças índigo, em razão de serem especiais, serem seres que emitem em suas auras uma irradiação com uma tonalidade azul-violeta igual ao índigo. Já as crianças cristal são espíritos mais elevados, que igualmente estão chegando à Terra, a fim de auxiliarem na grande transição planetária. São seres gentis, amorosos, que demonstram ter compaixão, misericórdia. Esses seres cristais vêm nesse momento para desenvolverem a futura humanidade. E Allan Kardec, em A Gênese, vai se referir a esses seres, certamente com outras palavras, que constituem a geração nova, que são esses espíritos que estão vindo de outra dimensão para promoverem o progresso intelectual e moral da humanidade. Não só ensina Divaldo daí, em suas palestras, que esses espíritos vindos de outras esferas são espíritos nobres e que também vieram para desenvolver biologicamente o corpo humano, como no passado, para que nossas antenas psíquicas melhor captem o mundo transcendental. Isso já vem ocorrendo desde os anos 70, 1970, meados do século passado, mas que em breve viriam, ele diz, mas estão vindo, né, aos milhares, em grande massa, conforme está expresso nesse livro Transição Planetária que nós estamos estudando. Seria essa a nossa contribuição, Gisele. Muito obrigada, como sempre, excelentes. E aí eu fico pensando, né, que a gente fica sendo desafiado por essa nova geração, não é à toa, a gente tem que correr para alcançar. Agora nós vamos para a última pergunta, para o Laudes. No início da página, foi mais de uma pessoa que fez a mesma pergunta, então acho que devem estar ansiosos aí pela resposta. No início da página 30, quando é relatado que completara-se a materialização do visitante especial no tubo de luz, graças à contribuição das médiuns que lhe ofereceram a substância própria para o acontecimento, falam de que tipo de substância? Fluido, ectoplasma? Gostaria que vocês nos falassem sobre esse tubo de luz pelo qual chegou a entidade materializada. Queridos amigos, boa noite, uma alegria estarmos juntos de novo e uma honra poder participar e poder aprender tanto, né, com aqueles que nos antecederam. E na pergunta, a Eulália já pôde trazer, né, um pouco a respeito sobre a função do ectoplasma nesse processo de materialização. Quando me foi passada a pergunta, rapidamente pensei neste tubo como sendo realmente um mecanismo de transporte diretamente do espírito para a chegada neste plano terreno. Mas, quando analisamos diretamente, de uma maneira mais profunda, eu lembrei daquele desenho, não sei se todos já puderam assistir, um desenho antigo que era futurista, na época que era os Jetsons, que eles se transportavam como um tubo.
Então, estavam num lugar, entravam no tubo e, de repente, apareciam em outro lugar. Mas fui ler um pouquinho mais a fundo no livro No Invisível, de Leon Denis, que traz também alguns efeitos de materialização, e ele também vai trazer alguns relatos de algumas experiências a relatar esse tubo. Na evolução anímica de Gabriel Delany também. Então, neste tubo, além das pesquisas direto com relação a transporte, estava aqui lendo o livro da nossa querida Sueli Caldas Schubert, Na Fronteiras da Nova Era, e pesquisando um pouquinho a fundo a respeito do que ela nos apresenta a respeito deste processo. E ela nos traz algumas reflexões a respeito, principalmente apresentando as perguntas 94 do Livro dos Espíritos, trazendo para nós um pouquinho da recordação do perispírito. O perispírito tanto do encarnado quanto do desencarnado. Mas a constituição do perispírito, que envolve, né, a parte do espírito, não só ligado à matéria, mas o espírito já sem o laço da carne, nós vamos pegar que a vibração ou a constituição desse espírito, quanto mais evoluído, mais quintessenciado, mais subdividido as questões semimateriais. Quanto mais ou menos evoluído, ou mais ainda grosseiro o espírito, mais denso é a sua matéria. Isso está na pergunta 94. Na Gênese, nós também vamos pegar que os espíritos superiores podem vir visitar os mundos inferiores, mas para que essa visita aconteça, eles devem reformular as questões da sua roupagem perispiritual, com os elementos ambientais daquele planeta, ou daquele orbe que, porventura, eles estejam visitando. Diferente, quando o Sueli faz, ela até relata no livro, a sua emoção para relembrar a quantidade realmente do amor de Cristo para conosco, porque teve que reduzir tanto o seu espírito crístico para conseguir encarnar na Terra. Mas a visita desse espírito não quer dizer que ele venha se preparando há uma década de dezenas de milhares de anos para vir a essa visita. Encontramos também no livro, quando foi o livro do nosso estudo anterior, No Rumo do Mundo da Regeneração, quando Ismael vem trazer a sua comunicação, nos traz Manuel Filomeno de Miranda, que quando ele se despede da comunicação, ele entra nesse tubo aparentemente invisível. Então, o tubo estava ali, nesses processos de materialização, tanto quanto condução, mas um outro fator que me chamou muito a atenção quando eu pude ler um pouquinho mais Sueli. Vou tentar apresentar um pouquinho do resultado das pesquisas. Não sou físico, não sou químico, mas, como todos, somos espíritas e vamos aprofundar um pouquinho na ciência para poder entender um pouquinho mais a finalidade também desse tubo. Quando o espírito vem para a sua visita, neste caso, esse espírito, a convite de Jesus, para fazer a sua apresentação, ele nos deixa claro, pegarei um pequeno trecho do capítulo seguinte, que na sua comunidade, como apresenta a Vânia anteriormente, é uma comunidade que está em vibrações especiais, especialmente constituída de fótons. E quando a gente pensa que o espírito está chegando sobre uma vibração diferente, é necessário que ele crie um campo vibratório eletromagnético para poder realizar as vibrações condizentes com o planeta em que ele está visitando. Então, quando nós voltamos um pouquinho a respeito das funções atômicas, aonde nós estamos no próprio corpo físico, eu pude pesquisar, nós temos aproximadamente 7 octilhões de átomos. Eu fui ver um número, são muitos zeros no nosso corpo físico. Mas a estrutura atômica, ela, quando foi definida por Demócrito por não ter divisões, ela foi superada, porque realmente nós podemos ver que ela tem algumas subdivisões, a questão do átomo. Mas o átomo em si não é uma questão só da parte da matéria, porque quando pegamos Einstein, que faz aquela fórmula bem conhecida por nós espíritas, mas também aqueles estudiosos da função química e física, que a energia é igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado.
Ou seja, a energia e a matéria vai depender da vibração em que ela esteja. Esse espírito, quando vem no tubo, ou mesmo os espíritos superiores que vêm num processo de materialização, o tubo vai servir de um campo regulatório eletromagnético, para que as funções atômicas dessas funções da energia, envolvendo o seu campo semimaterial, perispirítico, possa regular as funções vibratórias do nosso planeta Terra. Então, quando nós pegamos este campo eletromagnético, foi muito bem descrito por Benjamin Franklin. Ele traz um exemplo que, quando pude ler, achei bem fácil o entendimento, de uma seda fazendo um atrito com um vidro. Ele fala que a seda vai gerar um atrito aonde vai gerar um campo eletromagnético, elétrico, aonde o vidro vai receber a energia dessa fricção, que a seda, pela fricção, faria a doação de um campo positivo ou negativo. Pensemos num campo que está sendo criado em torno desse tubo, para regular as questões. Pegamos de um átomo, como estamos falando do planeta Terra, aonde nós temos um núcleo. Neste núcleo temos o nêutron e o próton. Ao redor deste núcleo, nós temos os elétrons. E vibrando de uma maneira muito intensa essas velocidades do elétron. Imaginemos assim, o elétron é uma carga negativa, girando em torno. O próton é uma carga positiva. E eles vão fazendo os seus movimentos. Esses movimentos do elétron produzem uma onda. Essa onda são os fótons. Então, imaginemos fótons que produzem a luz. A luz, no caso desse espírito, luzes azuis que vêm daquele planeta onde ele estava tendo o alinhamento com o planeta terrestre, que foi apresentado agora pela nossa querida Vânia. Então, quando nós pegamos o próton, ele é 100.000 vezes menor do que o átomo. O elétron, 1.800 vezes maior do que o próton. E a depender a constituição de cada um desses átomos, que podem ter mais elétrons ou mais prótons, vai trazer a definição do seu átomo, podendo ser um átomo isóbaro, isótopo, isótono e diversos outros nomes. Mas o importante para que nós possamos compreender é que este tubo, ou este campo onde o espírito está, tanto chegando ao planeta terrestre, quando novamente partindo para a sua pátria, vai fazer os ajustes vibratórios deste campo semimaterial. Porque podemos estudar a fisiologia do corpo físico, nas questões estruturais da célula humana ou átomo humano. Mas sabendo que a própria André Luiz nos apresenta que ele estaria estudando a fisiologia do próprio perispírito, percebemos que a questão vibratória deve ser ajustada para que esse espírito consiga comunicar-se com os terráqueos. Porque ele não conseguiria se fazer audível, visível, tangível para nós, os espíritos que habitamos a Terra. Sejam nós encarnados ou os espíritos que estão vivendo numa erraticidade, no orbe, em torno do nosso planeta terrestre. Penso que, além de ser somente um meio de deslocamento, é um campo necessário para o reequilíbrio desses campos vibratórios do perispírito, especialmente nas questões que envolvem essas vibrações. Não a questão de ajustar, um processo de materializar, trazer a carne, fazer com que tenha a matéria. Sem dúvida, havia ali uma condensação para que ele fizesse materializado pelo um processo de ectoplasmia. Mas, para que isso acontecesse, o campo ofereceu, através desse tubo, as vibrações necessárias para que esse espírito estivesse conosco nesse dia tão especial. Penso que essas seriam as contribuições que eu teria para a noite de hoje. Novamente, muito obrigado. Nós que agradecemos. Agradecemos a todos pelo presente desta noite, porque sabemos da dedicação, do amor, da emoção que envolvem nesse estudo. Por isso,
contagia a todos, não só que participam aqui conosco, ao vivo, na sala, mas também depois nos comentários, nos vídeos. Então, é a nossa gratidão. Convidamos a todos para que possamos unir os nossos pensamentos mais uma vez, agradecendo ao Senhor. Gisele, fala para o grupo que o novo nome desse grupo... Ah, é verdade. Bem lembrado. Eu pensei umas 4 vezes e ainda bem que você lembrou. Então, nós nominamos o grupo como em homenagem à nossa querida Sueli Caldas Schubert, porque uma participante, a Tieta, que está aqui, fez essa sugestão. E aí eu conversei com a Ângela e falei, olha, mas ela foi muito inspirada, porque realmente nós vamos mudando de livro e a cada livro vai mudando o nome do estudo. Então, vamos, entre aspas, batizar o nosso grupo em homenagem à queridíssima e amada amiga Sueli Caldas Schubert. Então, vai ficar o nome, né? Está estabelecido o nome, registrado em ata. Não, estou brincando. Como grupo de estudos online, Sueli Caldas Schubert, em homenagem à querida amiga.